Olá, sou o capelão Erickson Chagas, capelão batista nos hospitais aqui da cidade de Curitiba. Tenho gravado esses vídeos a fim de que você que está enfermo ou é familiar de alguém que está enfermo possa ser confortado por Deus até o dia, a hora da sua vitória. Porque Deus promete operar em nossas vidas e é sobre exatamente isso que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, sobre Deus de promessa, Deus de aliança, Deus de promessa. E aqui na palavra de Deus, em 1 João, capítulo 2, 25, diz assim: Esta é a promessa que Ele, Deus, nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa que Ele, Deus, nos fez, a vida eterna. Queridos, a maior promessa que a palavra de Deus nos dá é a promessa da vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas junto com essas promessas, houve quem já contasse todas as promessas de Deus na Bíblia para nós. E chegaram aproximadamente entre 8.000 promessas na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, para mim, para você, para as nossas vidas, para as nossas famílias. E é interessante que esse texto da palavra que eu acabei de ler, ele fala justamente da maior promessa, que é a vida eterna, para aquele que crê, para aquele que se arrepende de seus pecados, para aquele que é transformado pelo poder de Deus. Mas as promessas de Deus são tão maravilhosas e Deus é tão querido e tão amoroso que muitas vezes Ele derrama a sua bênção tanto sobre maus e bons como justos e injustos. Na verdade, Deus tem misericórdia das pessoas que estão no erro e, apesar do seu erro, Ele ainda dá ar para respirar, condições para trabalhar e assim dando uma oportunidade da pessoa mudar de vida. E muitas pessoas dizem assim, mas por que Deus não castiga e não pune todos os maus? Deus, como a palavra de Deus diz, tem promessa de salvação para que todo aquele que crê e se arrepende. Então, o desejo de Deus é dar oportunidade a todos, mesmo aqueles que estão no erro, de se arrependerem, entregarem sua vida a Jesus e terem suas vidas mudadas pelo Espírito Santo de Deus. Essa é uma das promessas, a principal, a vida eterna. Mas tem outras promessas que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, falando de Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Esse é um cântico também bem conhecido, que eu gosto muito de tocar para os enfermos no hospital, com meu sax, com meu clarinete. E esse texto é um texto maravilhoso, amados, que sobre a promessa, sobre a aliança, que nós não devemos jamais esquecer da nossa aliança com Deus, da nossa promessa, da promessa que Ele fez para mim e para você. Aliança, nós vamos falar sobre aliança em outra oportunidade. Hoje é sobre promessa. Então, outro texto é Jeremias, capítulo 29, 11, que ele diz assim, que além da vida eterna, Deus nos promete, olha aqui, ó, o que diz Jeremias 29, 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu planejo para vós planos de paz e não de mal. Ou seja, o que Deus tem planejado para a minha vida são planos maravilhosos. Aleluia! Não é só, não é só a vida eterna depois que nós morremos, depois que partirmos desse mundo. É também nessa vida, nessa terra, coisas maravilhosas, planos maravilhosos de Deus em nossa vida. E como eu já disse num desses estudos de 10 minutos que eu tenho feito anterior, Deus, Ele só não dá a bênção para mim e para você quando nós não estamos em condições de receber. Ou porque não é a hora de receber aquela bênção, ou porque também nós estamos com as mãos sujas de pecado e precisamos lavá-las no sangue de Jesus. Ou seja, Ele tem a bênção para mim, o momento é aquele, só Ele não concede porque Ele não vai contra a sua própria justiça, Ele não vai contra a sua própria natureza. Ele não vai me abençoar ou dar uma bênção para mim que eu estou pedindo, que Ele preparou, um plano maravilhoso que Ele preparou, eu estando com a vida toda torta, errada diante de Deus. Eu preciso pedir perdão, o sangue de Jesus me purifica e em seguida Ele me concede aquela bênção.
Mas se não for naquele momento e eu estiver purificado pelo sangue de Jesus, é porque não é a hora ainda. Mas virá, em nome de Jesus, o plano maravilhoso de Deus para a nossa vida. Creia nisso. Creia. Jesus disse para Marta e Maria, irmãs de Lázaro, quando ele chegou lá e ele já estava morto, ele disse, se creres, verás a glória de Deus. E é o que eu digo para você, se você crer, você vai ver esses planos maravilhosos de Deus em sua vida. Outra coisa maravilhosa também é 1 Coríntios 2,9. Então não é só a vida eterna, são planos maravilhosos, mas aqui em 1 Coríntios 2,9, uma passagem muito linda também, está assim, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração dos homens, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, coisas que os olhos não viram, aleluia, nem ouvidos ouviram, graças a Deus, nem penetraram o coração do homem. Essas coisas maravilhosas e profundas é o que Deus preparou para aqueles que os amam. Ou seja, você está enfermo, você está cuidando de alguém enfermo, você está passando um calvário, um vale, uma lágrima difícil na sua vida. Então eu quero que você creia em nome de Jesus, que o Senhor Deus, nosso Deus, Ele prometeu não só planos maravilhosos, mas coisas profundas, bênçãos profundas, como qualquer um de nós pode e deve ter se crermos que Jesus realmente é nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz, não viram nem ouviram, mas penetrou o coração do homem. Né? São as que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem penetrou. Na verdade, em alguns até penetram, mas na maioria não, por causa da incredulidade. E outro texto que eu acho também lindo é Atos 9,32. E tem a ver com a luta que você está passando hoje. Por isso que eu estou separando essa porção da palavra para a tua vida. Atos 9,32 diz assim, e aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que estavam em Lida. Achou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama porque era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta, faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, o milagre que aconteceu ali na casa de Enéas não foi só a sua cura, foi a conversão dele e de toda a sua família. E nesse caso em especial da sua família. Enéas, a palavra de Deus diz, era um homem que estava há 8 anos paralítico numa cama. Não sabemos exatamente o tipo de paralisia que ele tinha. Mas Pedro foi visitá-lo, em nome de Jesus, ordenou que ele levantasse e ele foi curado. Ou seja, a cura é uma promessa de Deus para a minha vida, é uma promessa de Deus para a tua vida, para a vida da pessoa que você está cuidando agora como enfermo. Tome posse dessa promessa. Deus de aliança, Deus de promessa, que não é homem para mentir. Deus tem o tempo certo para dar essa bênção, mas eu preciso estar preparado para recebê-la também, lavado pelo sangue de Jesus. Outra bênção é a paz. João 14, 27. Então nós falamos aqui sobre a vida eterna, que é uma promessa de Deus, os planos maravilhosos, que é outra promessa de Deus, coisas que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, e coisas que o homem nem tem imaginado, Deus tem preparado para nós. Mas também saúde, cura, libertação da enfermidade. E por fim, nós vamos falar sobre a paz. João 14, 27 é um texto maravilhoso. Também, todos eles são maravilhosos, né? Da palavra de Deus. 14, 27 diz assim. Inclusive, deixa eu só fazer uma menção, antes de ler o versículo aqui, do 14, 27. Quando Jesus falou esse texto, da sua palavra, para seus discípulos, ele estava falando sobre a sua ida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ida para o céu. E algo que incomodava eles tremendamente, porque eles eram muito pegados a Jesus, era a possibilidade de ausência de Jesus. E Jesus, em seguida, fala que vai enviar o Consolador para estar lembrando eles, primeiro convertendo
convencendo a cada pessoa, mas depois consolando, mas também lembrando as coisas que ele havia ensinado. E aqui no verso 27 ele diz assim, 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele fala para mim e para você, todos estamos sujeitos, independente de termos pouco ou muito tempo de serviço ao Senhor, de estar com o Senhor, a ter falta de paz no coração. Tem gente que diz assim, mas eu vivo com uma falta de paz tremenda, terrível. E eu digo assim, então entregue sua vida a Jesus, receba Ele como Senhor e Salvador, e você terá paz. E outras pessoas que já têm Jesus dizem a mesma coisa, eu digo assim, então repreenda a inquietação, a ansiedade, a perturbação, em nome de Jesus, e receba pela fé a paz que Ele prometeu para você. Esse texto fala sobre isso. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que eu dou não é igual à do mundo. É uma paz diferente, é a paz que vem de Deus. É a paz no meio da tribulação. É a paz de Deus no meio da dificuldade. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz diferente da paz do mundo. É uma paz interior. Não porque está tudo correndo bem em meu redor. Não porque está tudo perfeito em meu redor. Eu estou no meio de uma luta, mas eu sinto paz pela presença de Jesus. Porque eu tomei posse dessa promessa de Deus para a minha vida, que é a paz de Deus. Amém? E o último, eu disse que era o último esse da paz, mas eu me enganei. Eu estava falando, é o penúltimo. É sustento. E o texto que vocês conhecem muito bem, né? Que é o Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é uma promessa de Deus. E isso realmente, quando tomamos posse, o Senhor não permite que aconteça nada de falta para nós. Nós não temos tudo o que queremos, mas Deus nos dá tudo o que precisamos. Eu repito, não temos tudo o que queremos, mas Deus nos dá tudo o que precisamos. E eu quero fechar com esse verso do Salmo 37. O Salmo 37 também é muito conhecido, é um salmo de confiança, é um salmo de promessa, um salmo que também Deus usa, junto com 23 e outros salmos, como 91, para o meu conforto, o Salmo 24 também. Mas no caso aqui, do 37, nos diz a palavra de Deus, eu não vou ler todo ele, mas apenas alguns versículos, sobre a propriedade do poder, da promessa de esperar no Senhor. Salmo 37 diz assim, no versículo 3, confia no Senhor e faze o bem. Olha que coisa maravilhosa. Confia no Senhor e faze o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Glória a Jesus. Essa é outra promessa de Jesus para mim, para você. Promessa de que o Senhor, nosso Deus, vai prover toda a necessidade que eu tiver. O Senhor vai me dar vitória, Ele vai abençoar a minha vida. Isso é um texto que eu li agora, o 37:3. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e alimentarás em segurança. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. E no verso 7. Descansa no Senhor e espera nele, não te enfades por causa daquele que prospera em seu mau caminho. Por quê? Porque aquele que espera no Senhor receberá a bênção de Deus. São tantas bênçãos que Deus nos promete. É a vida eterna, são planos maravilhosos, é a cura das enfermidades, é coisas tão profundas que a gente nem imagina, é a paz, é a proteção, é o sustento. E nessa hora eu quero convidar a você, em nome de Jesus, a tomar posse das promessas de Deus para a sua vida agora, em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me com o teu sangue. Eu entrego meu corpo, minha alma, meu espírito a Ti, Jesus. Eu desfaço todo o mal, todo o laço, toda a maldição na minha vida e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Tomo posse das minhas promessas, das promessas que o Senhor fez para mim e para minha família, em nome de Jesus. Abençoa teu filho e tua filha, dá vitória sobre toda a dificuldade, que ele possa, com a ajuda de Deus, tomar posse do Deus da promessa, do Deus das promessas, e, em nome de Jesus, se apropriar das promessas de Deus para a sua vida hoje. Em nome de Jesus.
Aleluia. Amém. Deus te abençoe, irmão, irmã, e que você consiga, com a ajuda de Deus, todos os dias, tomar posse das promessas de Deus para a sua vida. Deus te abençoe.